Hoje nós estamos tratando principalmente sobre a questão da greve da rede estadual, que hoje completa 26 dias. Ô, Márcia, essa é uma greve só da educação, só os setores da educação que estão parados ou não? O primeiro ponto que eu quero afirmar é que a greve é legal. É legal o quê? Está na Constituição, a greve é um direito do trabalhador. No nosso caso, do servidor público, aí você pensa assim, esse pessoal já é concursado, já está lá, já fica meio morno e ainda faz greve. É meu direito e é seu direito também, trabalhador comum. Se você lembrar das greves lá em São Bernardo do Campo, por exemplo, das grandes montadoras de automóveis, ninguém era concursado. E assim é que a gente consegue a nossa história, greve é um direito. No caso do servidor público, nós conquistamos esse direito, a greve está lá na Constituição, você vai se dê o trabalho de procurar e ver que é legal, mas mesmo assim a gente sofre uma ameaça de cortar ponto. Como é que pode ser legal? Me permite que eu faça, é um direito meu, eu estou fazendo greve quando existe um motivo justo e legal, e aí eles ameaçam a gente com corte de ponto, e o ponto diz que a gente não vai ter dinheiro. Sendo meio mazinha ou muito má agora, ninguém vai ter dinheiro fazendo ou não fazendo, porque mês que vem o nosso pagamento está para ser parcelado no dia 14 para o dia 28, se houver dinheiro. Então, todo mundo vai ter que... para as pessoas que a gente recebia quando? No segundo dia útil do mês. Segundo dia útil. Isso era há 16 anos. Né? Nossa rotina sempre foi essa. Depois, agora... Passou para o 10º dia útil do mês. Antes passou para o 7º. Para o 7º. Agora para o 10º. E se você lembrar que o mês tem sábado e domingo, faça as contas. Quanto sábado e domingo até nós recebermos. É muita coisa. E as contas todas vencem dia 5, dia 10. E agora, não satisfeito, talvez metade 14, metade 28. Então, daqui a pouco, o nosso pagamento vai estar encostando um no outro. Isso a gente vai estar acumulando pagamento. Ô, Rose, o que me preocupa entre as pessoas de uma forma geral é a aceitação. Se eu aceito que hoje já tem esse poema, essa poesia, enfim, se hoje eu aceito, você vai lá e tira uma flor, amanhã você descuida do meu jardim, amanhã você entra na minha casa, amanhã você está dormindo dentro da minha casa, morando lá e me pede para sair. Por quê? Porque desde o primeiro dia eu não disse que aquilo ali deveria ter um acordo, que aquilo ali era meu, e a gente chegar numa situação ali que eu quisesse ou não, porque era meu. E eu estou vendo isso no servidor público. Se você vai cedendo espaço. Cedendo espaço. E a outra coisa muito importante, gente, não é o professor coitadinho, que é o servidor público, não. É o bombeiro, é o policial, é o médico, é o pessoal do Detran, é o IML hoje lá, que estava com 3 horas de fila porque as pessoas estavam reclamando, os funcionários terceirizados de uma forma geral. Também se deu o trabalho de ver o que é um servidor do Estado, quais são as categorias que estão mobilizadas, quantos estão nessa greve. A FAPERJ é da pesquisa, a gente está lá falando toda hora do Zika, da dengue, de não sei o quê, desse vírus. A FAPERJ, os bolsistas não recebem desde dezembro para pesquisa. E falaram que talvez, em junho, o dinheiro da Bolsa para pesquisa chegue. É só para a gente ver que como está o nosso Estado de uma forma geral, e a gente precisa de atitude, porque quando a gente vai na LERJ, quando os deputados falam, tem arrecadação. Então, esse imposto que chega está indo para onde? É isso também que a gente tem que lutar. Prioridade. Né? Agora, uma coisa interessante também, gente, e é preciso que seja falado, algumas pessoas sempre acham que a gente deve confiar na justiça e a gente entra, né, na justiça esperando que ela faça o seu papel. Então, o CEP novamente ingressou com um mandado de segurança, solicitando ao desembargador Milton Fernandes de Souza, do órgão especial, uma liminar para impedir qualquer tipo de abuso do governo estadual em relação ao corte de ponto, né? Que o governo não queira inibir esse direito que a Márcia falou, que é o direito de estar lutando pelo seu salário, pela sua carreira, pela dignidade da escola pública, por condições normais de trabalho. Quando o Ricardo estava falando em condições de trabalho, muita gente acha que na escola pública a gente tem tudo, né? Que está tudo certinho. Gente, não tem nada. Inclusive hoje, eu estava passando mal de manhã, não pude entrar em contato com a escola em que eu trabalho, tive que procurar telefones de colegas, porque a escola que eu trabalho, da rede municipal, está sem telefone. Está sem telefone por quê? Porque a diretora não quer pagar a conta? Não, está sem telefone porque a Secretaria de Educação não manda dinheiro para a manutenção da escola. Dinheiro suficiente para cobrir as necessidades. E assim como fui eu hoje, qualquer criança que passar mal lá, qualquer emergência, nós estamos dependendo
do uso de celular com um colega, de ter sinal, de não ter, porque a escola não tem mais telefone fixo. Tá lá. E daqui a pouco a Oi vai cortar. Nós vamos perder as linhas. Então isso é um absurdo, isso é uma pouca vergonha. Tá? E já que eu toquei na questão da rede municipal, só para fazer uma pequena janelinha, que tem tudo a ver com o que a gente está tratando, porque a gente pede liminar. Na questão que a Márcia estava falando sobre o dia do pagamento, nós temos, inclusive, já ganho na Justiça, a FESP entrou com uma ação e o CEP entrou como amigo da Corte nessa ação. Já ganhamos o processo em que o governador é obrigado a voltar com o calendário de pagamento antigo. Se ele é obrigado a voltar e não volta, isso deveria ser considerado uma improbidade administrativa, né? Então a Justiça tem que começar a cobrar do Executivo o cumprimento das leis, gente. Como é que é isso? Tem uma lei, o juiz dá o parecer, dá o ganho de causa e o governador, o prefeito não cumpre. Aqui em Petrópolis nós temos também já ganhos vários direitos que o prefeito não cumpre. Na rede estadual a questão de 1/3 já foi ganha, ninguém cumpre. Como é que é isso? E eu queria chamar a atenção da população de Petrópolis também, porque daqui a pouco, daqui a uns dias, vai ter a inauguração lá da Escola de Nogueira. Né? A Escola Sérgio Ribeiro Rocha vai mudar, vai sair daquela casa que nós pagamos aluguel durante mais de uma década, uma casa em situação precária, né? Que nós pagamos um aluguel que não foi barato ali, mais de 10 anos, mais de uma década, e agora os alunos serão transferidos para uma escola novinha. Só que essa escola novinha foi paga com dinheiro do Fundeb, com o dinheiro que era para estar sendo investido na valorização do profissional da educação. Aqui em Petrópolis, o governo não está atrasando o salário, mas ele está devendo. Está devendo porque não enquadrou por formação, está devendo porque não enquadrou por tempo de serviço, está devendo triênio, está devendo direitos. Então, nós solicitamos, inclusive, ao Ministério Público, aqui em Petrópolis, que esteja investigando essa situação. Como é que se pode pegar um dinheiro do Fundeb e gastar primeiro em obra de uma escola em ano eleitoral e não está cumprindo a lei, não está cumprindo o PCCS, não está cumprindo o Plano Municipal de Educação? Isso é uma questão muito séria também que precisa ser investigada, né? Assim como acontece na prefeitura, acontece na rede estadual. Agora, Ricardo, uma coisa que a gente tem que propor para as câmaras municipais, para a Alerj, é uma pequena cláusula lá que cargo em comissão, função gratificada, só pode receber depois que os concursados tiverem recebido. Né? Porque quem não é funcionário não pode receber primeiro. Se não tem dinheiro, então primeiro tem que pagar o funcionário. Porque se não tem dinheiro, a lei de responsabilidade manda cortar. Cortar cargo em comissão, cortar a função gratificada. Então, querido governador, que agora é o Dornelles. É até importante para nós, né, para a gente saber, né, o quanto que se gasta de cargos comissionados, né? Porque quando tem crise, sempre se traduz em quê? Vamos diminuir direito dos trabalhadores. Fechar secretário, mas deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Você né? toca num ponto, Ricardo, que eu acho que é fundamental. A conta da crise se joga nas costas dos trabalhadores, dos servidores, e você não vê os governos falando em redução de despesas, em redução de cargo comissionado, diminuindo despesas que não são essenciais. Isso você não vê. Mas a primeira coisa sempre é corta direito, joga a conta nas costas dos trabalhadores. Então isso precisava ser revisto. E o problema, Rose, é que os governos fazem e desfazem. A justiça algumas vezes até dá ganho de causa aos trabalhadores e os governantes não cumprem. Isso é um absurdo nesse país onde um cidadão comum precisa cumprir a lei e o governante pode descumprir a lei. E é importante que as pessoas saibam que a greve é um dos instrumentos para a gente tentar isso, tentar fazer com que o cara cumpra a lei. Hoje os motivos da greve são assim, os mais óbvios possíveis. A gente quer que a pessoa cumpra a lei. Então a justiça não está conseguindo obrigar, né? A Alerj, as câmaras municipais não estão conseguindo obrigar os governos a cumprir, então o povo está indo para a rua para tentar que seus direitos sejam respeitados. Condição básica de qualquer trabalhador, né? E os alunos também, Ricardo, estão se organizando e tem uma pauta própria também, né? Tem. Os alunos têm as suas pautas específicas, né? Mas sofrem das mesmas mazelas que a gente, né? Enquanto estrutura de trabalho, de vida nas escolas, né? E aí foi até importante frisar essa questão, até para a gente trabalhar melhor essa noção de que é prejuízo, né?
vou fazer greve, vai prejudicar, mas espera aí, essa condição de trabalho, né, que é posta para nós, né, essa infraestrutura de trabalho que é colocada para nós, já não está prejudicada, né, já não é prejuízo. Então, assim, para a gente ampliar essa noção de prejuízo, né, e parar um pouco de pensar só naquela questão assim, vai ter greve, vai ser um percalço na vida da escola, e ao mesmo tempo trabalhando e estudando numa escola nas escolas que não tem condição de trabalho. Sim. Então, ampliar essa noção de prejuízo, né, e aí também já deixar já para os nossos alunos que a gente está tentando, né, já é uma proposta, né, de Assembleia Geral, a questão da rediscussão e da suspensão do calendário letivo. Sim, né, muito importante você tocar sobre isso. E aí seria feito como é feito nos colégios federais, nas universidades federais, de que a ideia de reposição não seja um castigo, uma oneração de um trabalho, e nem um castigo para os alunos, nem para os professores, né? A gente começar da onde a gente parou, para garantir uma aula de qualidade, né? Na verdade, há duas questões. As escolas, mesmo antes da greve, já não vinham funcionando na normalidade. Situações precárias que vêm prejudicando cotidianamente o bom funcionamento da escola, o nosso bom trabalho, isso precisa ficar claro. E, além disso, nós temos uma adesão hoje que é mais do que a metade dos profissionais da educação paralisados. 70% a 80% em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a escola não está funcionando. Então, os que estão dando aula hoje são a minoria. Então, a suspensão do calendário é fundamental até para garantir o direito dos estudantes poderem ter a integralidade das suas aulas e não aulas aos poucos apenas daqueles que estão em sala de aula e não estão fazendo nada. Só uma coisinha, só um instantinho. Ô, Vai, você dá aula de quê mesmo? Sociologia e filosofia. Quantas aulas você tem por semana? No primeiro e no segundo ano, um tempo de aula. Um tempo de aula, gente. Olha, não dá nem pra... Eu fico pensando assim, à noite, principalmente. A primeira ou a última aula, então, aquela turma nem tem essa aula. Na prática, à noite, as aulas de sociologia e filosofia duram em torno de 30 minutos. Então, eu brinco que é boa noite e até semana que vem, quase isso, né? E isso me fala de um modelo de educação, né? Porque disciplinas que colocam as pessoas a pensar, a refletir sobre sua própria realidade, têm um único tempo. Isso em detrimento, né? Em detrimento, exatamente. E eu só queria esclarecer que a maioria das escolas do Estado só trabalham hoje em dia com ensino médio. Ensino médio é o nosso antigo segundo grau. Então, a gente não tem lá criança pequena, é acima de 14 anos. No caso dos EJAs, né, que é Educação de Jovens e Adultos, acima de 18? Sim. Acima de 18 Muitos chefes anos, de família, chefes de né? família. Então, a gente não está trabalhando também com criança. São adolescentes e adultos que hoje estão na maioria das escolas estaduais. Isso faz uma diferença enorme, porque a gente consegue pensar. E eles mesmos observam o quanto que é ruim essa condição para eles saírem no trabalho. Às vezes já trabalharam o dia inteirinho, chegam lá à noite, não tem professor de uma matéria ou de outra, porque o Estado não manda, porque o Estado não tem nenhuma condição de perceber a importância disso na verdade. Ele só percebe que o professor faz falta quando a gente resolve reclamar. Essa é a grande vantagem. Né? E greve, gente, é uma coisa muito difícil, porque a gente não é ouvido. Um dos maiores problemas da loucura humana é você não ser ouvido. Então, você imagina você que quase nunca sai de casa, um belo dia você resolve sair pelo sindicato, que é a ponte da gente, e ir para o centro do Rio de Janeiro, que parece que você vai levar bomba, tiro toda hora, e fechar a rua. Todo mundo senta lá na rua, grita, é um mundo de gente andando com você, todo mundo acreditando na mesma história sua. Você chega em casa, conta para sua família que você conseguiu fazer aquilo e não aparece no jornal, não aparece na televisão. A mídia querendo silenciar o movimento. Parece que a gente ficou maluco, porque hoje em dia, se não tivesse foto, não tivesse filmagem de cada um de nós, parece que ficou doido. Você, a Márcia disse que sentou lá no meio da rua, parou a Rio Branco, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, e o jornal fala 300 pessoas na passeata. Então, assim, a greve às vezes parece que enlouquece muita gente, porque a gente não é ouvido. Mas se cada um de vocês for uma forma de
de vínculo, né, ou de veículo para passar essa nossa necessidade de visibilidade, você conversar na sua casa qual é o motivo da greve, você começar a procurar lá nos canais de TV, hoje em dia nas redes sociais, porque isso para a gente é importante, que a gente também quer visibilidade para ver que a gente não é maluco, não, e tem muita gente junto com a gente lutando pela educação. Uma outra questão com relação à infraestrutura também e à condição de trabalho, muita gente ficou prestando atenção no governo de São Paulo, porque ele fez logo escancarado, né, o projeto, ia fechar um monte de escola. Aqui no estado do Rio de Janeiro, isso já vem sendo feito há muito tempo. Devagarinho, tanto o município do Rio de Janeiro quanto o governo do estado do Rio de Janeiro tem fechado inúmeras escolas. Por exemplo, aqui em Petrópolis, a Escola Estadual Augusto Mexique fechou. Quem sabe que Mexique fechou? Ninguém fica sabendo, né? Porque é no silêncio. Você pega poucos professores, vai redistribuindo, está mexendo com poucos, não faz alarde. Um projeto silencioso de ir desmontando uma rede, sem pensar naquela comunidade, onde eles vão estudar, se eles vão ter que pegar 2 ou 3 ônibus para chegar em outra escola. O interesse da comunidade não é ouvido. Não teve consulta popular para a comunidade para saber se eles queriam fechamento da escola. E é importante que a comunidade escolar perceba, e eu faço um alerta aqui ao pessoal lá do Cascatinha, ali da Estrada da Saudade, que a próxima escola que o Estado está de olho para fechar é o Irmã Cecília Jardim. Se nós não ficarmos atentos, nós não ficarmos de olho, não nos mobilizarmos, daqui a pouco eles vão entregar o prédio para ampliação do CEDERJ e aquela comunidade ali que se vire para estudar no ensino médio. Todos aqueles alunos da escola da prefeitura ali em volta vão ter que se deslocar, pegar 2, 3 ônibus para poder estudar numa outra escola que atenda o ensino médio. E isso tudo na surdina. Porque se fosse feito de uma vez só, né, chamava atenção, mas todo mundo tem que estar sabendo. Então, gente, a gente não pode deixar passar, e como a Márcia falou, fingir que não está acontecendo nada. Está acontecendo tudo. O governo tem um projeto de exterminar a escola pública, de entregar tudo isso aí para as ONGs, para as OS. Para quê? Para que essas pessoas possam usufruir dessa verba pública. E aí vai ser maravilhoso. Vamos dizer que a escola é maravilhosa, que dá tudo certo, né? Aquela propaganda bonita. Eu lembro ainda do lançamento, Wagner, do Amigo da Escola. Era tão lindo. Nossa, era emocionante. Eu estou esperando até hoje, eu estou falando, estou há 30 anos na rede estadual, 27 na municipal, nunca vi um juiz ir lá pintar a parede. Estou esperando até hoje o advogado que vai lá limpar o banheiro, fazer mutirão, né? A professora da outra rede que vai lá fazer comida. Porque a propaganda era assim, era linda. Amigos da escola, todo mundo vai lá. Ninguém quer ser amigo da escola assim, gente. As pessoas querem ser amigos da escola vendendo projeto para a escola pública. Aí tem a Fundação Roberto Marinho, tem um monte de fundações, né? Com projetos maravilhosos. E alguns são até legais. Mas e aí? Como é que fica isso? E assim, acontece uma desvirtuação, né? Tipo, a escola, ela tem uma centralidade, tem uma importância com as comunidades, né? E se apropria dessa ideia de uma escola comunitária para poder promover essas ações que condizem justamente com a precarização, né? Eu deixo de investir de maneira adequada, eu corto direitos, corto infraestrutura. Para provar que ela não funciona. Para provar que ela não funciona. E aí eu venho com uma fundação, usando, né, a pauta histórica de uma escola que seja de fato da comunidade e trabalho em cima daquele projeto de governo, né, que nem projeto de Estado, né? Sim. Projeto de governo que condiz com a precarização. Eu só queria deixar bem claro aqui, gente, que a escola pública é boa. Que a gente aqui está reclamando porque tem que reclamar, né? Mas, assim, geralmente, os alunos da escola pública têm bons professores. A mesma aula que a gente dá no particular, a gente dá no público, a gente é presente. Ninguém está lá brincando de trabalhar, não. E a maioria de nós trabalha nas 3 redes. Como os salários são ruins nas 3, todos nós ou tem várias aulas na rede estadual, ou prefeitura e estado, ou prefeitura, estado e particular. Ou estado e particular, prefeitura e particular. Raro professor hoje que pode dizer, eu só vivo de uma matrícula. E tem esse discurso que tudo que é público é ruim,
Mas olha só, e aí a criança, desde a barriga da mãe que está sendo gestado, fala assim, nossa, eu estudo na escola pública, eu sou péssimo, eu sou cocô do bandido, eu não mereço. Merece sim. A escola pública, a gente tem um bom retorno, a gente tem alunos que passam em federais, sim. A gente tem alunos pensantes, sim. A gente tem uma boa troca, bons projetos. O que a gente quer é mais, porque a gente merece mais. E o que a gente vê com esses 16 anos, por exemplo, que eu estou na escola, é que isso vem se perdendo, porque cada hora é um desmando, cada hora vem é um currículo mínimo diferente, é uma história diferente. Eu não tenho nenhum problema que eu seja avaliada, mas eu quero ser avaliada por alguém que saiba mais do que eu e que siga esse programa. Eu não posso ser avaliada hoje porque alguém recebeu o dinheiro para ir lá e amanhã essa pessoa some, segue comigo até o final dessa avaliação, me dá a resposta, faz com que eu melhore no meu trabalho, porque a gente é avaliado e as pessoas simplesmente não dão nenhum retorno e nenhuma condição de que eu melhore. Esse é um grande problema. Então, os alunos de escola pública, eu quero falar para vocês que vocês são bons e que nós somos bons e que a gente pode conseguir uma parceria, como a gente vem conseguindo há muitos anos, de seguir numa vida profissional bem legal, porque a gente é presente e nós estamos juntos. Respeito. Na verdade, Márcia, é verdade isso que você fala, mas a gente não pode negar que os governos, nas últimas décadas, vêm abandonando a escola pública num projeto de precarização. O governo tem uma intenção. Tem uma intenção. Isso não é por acaso. Vou dar o exemplo da escola que eu trabalho. Nós temos uma excelente biblioteca com livros excelentes. E a biblioteca não é aberta por falta de funcionário. Então, o governo vai dizer, existe uma biblioteca. Mas uma biblioteca fechada serve exatamente para quê? Nós temos um laboratório de informática. A maior parte do tempo fechado é exatamente por isso, porque não tem profissionais habilitados para fazê-lo funcionar. Tiraram a internet. E agora sem internet. Então, o que fica claro é que o governo faz um projeto de precarizar a escola, de inviabilizar a qualidade dessa escola, para com aquele depois discurso da eficiência, olha só, não dá, eu vou ter que entregá-la. E acaba entregando as chamadas OS. Pergunte a alguém que já foi atendido no Hospital Público do Rio de Janeiro se as OS servem para alguma coisa. OS são organizações sociais que agora no estado do Rio de Janeiro administram os hospitais. Então, o governo do estado dá a verba para que essas organizações administrem o hospital. Então, pergunta a alguém que precise do hospital público no Rio de Janeiro se esses hospitais se tornaram mais eficientes. E é isso que o governo pretende fazer com as escolas também. Nós vamos para o nosso comercial e já voltamos.